Portanto, acontece que quando você imprime mais dinheiro, reduz o valor dos seus dólares. Isto é o que é inflação. A inflação vem da palavra inflacionar. Imprimimos muita grana para colocar na economia. Dinheiro novo cria a inflação, correto? Certo? E o valor do seu dólar diminui, fazendo com que o preço das coisas suba. Quando aconteceu em 2020, começamos a imprimir mais dinheiro e injetá-lo no mercado de ações, nas corporações, na vida das pessoas, sob a forma de cheques de estímulo. O que isso fez? Assistimos em 2020 ao mais rápido e mais grave crash do mercado acionário da história. Excedeu a taxa da Grande Depressão. Uau! Então o que aconteceu? O Banco Central abriu a impressora de dinheiro e, boom, disparou de volta. Foi o crescimento mais rápido da história. Pensa, nós tivemos o mais rápido crash do mercado da história e depois a mais rápida recuperação do mercado. Como isso é possível? Bom, imprimimos uma grande quantidade de dinheiro novo, e quando isso aconteceu, criamos algo chamado de flexibilização quantitativa ilimitada. Eles apenas disseram que iam imprimir e fazer o que fosse preciso para ajudar a recuperar os mercados. Quando começa a imprimir muito dinheiro, mas não faz produtos na mesma medida, as pessoas têm dinheiro, agora elas podem comprar, mas não tem nada sendo produzido. Quando passa esse período, elas vão voltar a fazer as compras. E aí, o que acontece? De repente, as empresas não podem continuar produzindo os produtos que tinham antes. Agora você começa a criar problemas na cadeia de suprimentos. E isso fez com que o preço das coisas subisse. Porque agora as empresas falam, bom, eu não tenho mais canecas para vender, só tenho algumas, vou ter que aumentar o preço. E aí começa uma espiral inflacionária, porque as pessoas precisam de mais dinheiro para comprar as coisas, e aí elas vão até o chefe e falam, ei, preciso de mais dinheiro. Certo. Fica mais caro sobreviver. Então seu chefe ele paga mais, eu espero, e aí a sua empresa diz, bom, os custos acabam de subir, as pessoas precisam de mais dinheiro, então vamos cobrar mais pelos produtos. Cobrando mais, as pessoas precisam de mais dinheiro, começa a criar uma espiral, e foi essa questão que nos levou até onde estamos agora. E até poucos meses atrás, a inflação era supostamente transitória, supostamente uma coisa temporária que iria desaparecer assim, magicamente. O interessante, porém, se entrarmos nos dados, eu não quero parecer muito confuso, mas não há uma resposta clara sobre o quanto dinheiro foi criado, sabe? O que a gente tem é apenas uma ideia. Mas se você olhar para uma coisa chamada M1, que é a quantidade de dinheiro disponível, você pode ir no Google pesquisar BCM1, eles têm um gráfico. O que você verá é que no início de 2020, tinha pouco menos de 4 trilhões de dólares por aí, no M1. Hoje, há mais de 20 trilhões de dólares lá fora, nesse mesmo M1. De dinheiro, de dólares reais. Agora, a razão pela qual eu estou dizendo isso é porque quando a pandemia chegou, o Banco Central começou a criar mais dinheiro, mas eles mudaram a definição disso. M1, que é a definição de dinheiro disponível, assim que começou a abrir e facilitar quantitativamente a mudança da definição de dinheiro. Por quê? Agora eu não tenho uma resposta, mas eu tenho um palpite. Eu acho que se as pessoas soubessem exatamente quanto dinheiro foi impresso pelo Banco Central, então eles estariam mais preocupados com o que está acontecendo por aí. Porque então eles diriam, nossa, você está imprimindo todo esse dinheiro, enriquecendo as empresas e os investidores e tornando as pessoas normais mais pobres, porque a inflação prejudica desproporcionalmente aqueles sem educação financeira, que são os pobres. Adivinha por quê? Agora seu gás é mais caro, suas compras são mais caras, o seu aluguel está mais caro. Certo. Mas seus salários não estão acompanhando, a menos que você tenha um aumento salarial de 20%. Seu custo de vida provavelmente está superando seus salários. Então, isso é o que está acontecendo em termos de dinheiro. Tivemos uma grande quantidade de dinheiro sendo impresso. Além disso, vimos também as taxas de juros serem reduzidas. O que são as taxas de juro? E como isso tem a ver com a inflação? Bem, o Banco Central é o Banco da Reserva. No entanto, eles não são federais. É o que diz em seu site. Eles não são uma reserva, porque não tem nenhuma reserva de caixa, não é um banco. Não tem como ir lá e depositar um dinheiro ou fazer uma operação bancária. Portanto, embora o Banco Central não seja um banco comum, eles controlam nossa oferta monetária. E há duas maneiras deles fazerem isso. Uma é através das taxas de juros, a outra é imprimindo dinheiro. Então, através das taxas de juros, eles têm a capacidade de aumentar e cortar as taxas. Quando estamos em uma economia em desaceleração, uma recessão,
Eles cortam as taxas de juros para estimular os gastos, porque nossa economia funciona com gastos. Se eu tenho $1.000 no bolso, vou para a Amazon, gasto isso. Bem, a Amazon vai ter mais dinheiro para contratar mais funcionários, investir em mais infraestrutura e fazer mais negócios. Se eu ficar com esse dinheiro no bolso, eles não estão ganhando e não podem continuar crescendo. Nossa economia funciona com gastos. Quando corto os juros, os gastos sobem. Quando as taxas de hipoteca caem para 2, 2,5, as pessoas querem comprar uma casa, as pessoas querem sair, comprar carros, querem gastar o seu dinheiro porque as coisas não estão caras. E as empresas fazem a mesma coisa, eles vão pedir uma quantia insana de dinheiro porque é mais barato. Se eu puder pedir dinheiro emprestado, 100 milhões a 3% ao ano, e eu puder expandir minha empresa em 5%, eu vou fazer isso o dia todo. Foi o que as instituições fizeram. Mais dinheiro é injetado na economia quando as taxas de juros estão baixas. Isso é o que acontece normalmente quando está em recessão. Isso cria mais inflação, porque está injetando mais dinheiro na economia. Mas também estimula a economia. Agora, quando você está em uma economia em crescimento e você quer esfriar a economia e diminuir a inflação, deve fazer o oposto. Você começa a aumentar as taxas, tornar mais cara a compra de uma casa, a vida fica mais cara. Você também pode retirar o dinheiro da economia. Isso é o que o BC está tentando fazer agora. Como você retira da economia? As taxas de juros e, em seguida, o balanço deles. Falarei primeiro sobre as taxas de juros e entrarei no balanço patrimonial. O BC, agora mesmo, está aumentando as taxas de juros porque eles querem desacelerar a inflação. Quando você aumenta as taxas de juros, o que acontece? É mais caro comprar uma casa agora. Portanto, menos pessoas compram. Menos dinheiro em espécie circula, menos instituições pedem dinheiro emprestado, menos dólares entram em nossa economia. O segundo lado é o balanço. Este é interessante porque é preciso entender um pouco como o dinheiro funciona do lado do governo, mas sem entrar na questão de política. O governo não vende produtos por dinheiro. O que eles fazem é obter o seu dinheiro através de impostos. Pessoas como você e eu, nós pagamos impostos e depois o governo gasta o dinheiro. Quando um governo gasta menos do que arrecada, não tem problema. Seus dólares dos impostos cobrem isso, e então eles têm um superávit caso eles gastem mais em um ano. Mas aqui, a gente gasta mais dinheiro do que recebe. Então, por isso o déficit nacional é de 30 trilhões de dólares. Como que cobre isso então? Bem, se você gastar mais dinheiro do que ganha, você pode fazer algumas coisas. Você pode aumentar os impostos, o que vai deixar as pessoas com raiva, então nem sempre dá para fazer. Em segundo lugar, você pode sair e pedir dinheiro emprestado. É isso que o governo faz e aumenta a dívida, né? Eles pedem dinheiro emprestado para a China, para o Japão. Haverá um limite de quanto dinheiro você pode pedir. Se você não pode pedir para todos os países, o que dá para fazer? Você pode emitir algo chamado título do tesouro, que é onde qualquer pessoa, como eu e você, qualquer pessoa, pode ir e emprestar dinheiro para o governo dos Estados Unidos. Mas vamos dizer que o governo está com super déficit e ele precisa levantar aí 4 trilhões de dólares. De onde ele vai tirar isso? Bem, se eles não conseguem levantar esse dinheiro de pessoas comuns, então eles vão até o Banco Central e vão dizer: Ei, BC, nós queremos emitir 3 trilhões de títulos do Tesouro. Ninguém vai comprá-los. Você pode nos ajudar? Agora lembre-se, o BC não tem pilhas de dinheiro amontoadas, então o que eles fazem? Imprimem e entregam para o governo. Foi criado do nada e agora o governo tem esses 3 trilhões de dólares. A inflação passou e agora o governo gasta esse dinheiro. Sem tributação. No entanto, você ainda paga o preço. O tipo de dinheiro mais caro que existe é o dinheiro gratuito. Quando o governo recebe esse dinheiro, todos vão pagar o preço, as pessoas pagando desproporcionalmente, os pobres, os incultos financeiros, porque agora todos vão ter que pagar pela inflação. Seus salários não aumentam, suas economias não são tão grandes. Agora seu custo de vida é mais alto. Você está ficando mais pobre a cada dia que passa. Então, quem que a inflação prejudica? Prejudica mais os pobres. E eu nem estou falando da classe média, porque a inflação é a razão da classe média estar sumindo. E isso. Seja pobre ou rico, porque se você entender o que está acontecendo, você vai mudar a maneira como usa seu dinheiro. Isso cria essa divisão. A inflação cria maior desigualdade social. A gente está vendo acontecer agora. Algumas pessoas durante a pandemia ficaram muito ricas. Sim. Eles falam sobre como os americanos mais ricos ganharam bilhões e bilhões de dólares. Bem, mas e os americanos mais pobres? Não mudou. Quando o custo de vida está subindo assim, você não entende isso. Você está sendo enganado pelo sistema, mas não vê isso acontecer. Esse é o problema da inflação.
Se isso se torna um grande problema, bem, então você pode se deparar com algum tipo de crise, ou pode se deparar com um problema. O governo não paga sua dívida. Essa é uma questão que está acontecendo agora, não nos Estados Unidos, mas no Sri Lanka. O país simplesmente deu calote na sua dívida. Sério? O que isso significa? Temos tanto endividamento, gastamos tanto dinheiro que não temos como fazer os pagamentos. Vamos entrar em inadimplência e a moeda entra em colapso. A inflação sobe e a economia despenca. É um grande Uau. problema, cria uma inquietação civil. Esse é o pior cenário, porque agora você está preocupado não só com a economia, mas também com a moeda. Você está preocupado com a possibilidade de não encontrar comida. Os alimentos se tornam mais escassos. E nesse momento, por causa da questão da inflação, em todo o mundo, o Banco Mundial disse que cerca de 1 dúzia de países estão à beira de uma possível inadimplência, de quebrar. Por causa de toda essa inflação, e a maioria de nós não sabe o que está acontecendo. Por isso daí é chamado de imposto oculto ou silencioso. E todo mundo está pagando o preço. E se você não sabe que está pagando, é você que provavelmente paga mais. Certo. Por isso é importante se educar.